E aí, povo de Deus, da paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vai ser Daniel, capítulo 11. O futuro dos reis do sul e do norte. Sendo que no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, levantei-me para encorajá-lo e cooperar com ele. Agora, pois, passarei a declarar-te claramente toda a verdade. Eis que ainda se levantarão outros reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos os anteriores. Depois de conquistar o poder mediante suas posses e riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Então aparecerá um rei guerreiro que governará com grande poder e realizará todas as suas próprias vontades. Entretanto, um pouco mais tarde, no auge do seu poder, eis que seu rei será desfeito e será dividido para os quatro cantos do céu, mas nada será entregue aos seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, porquanto será um reino desarraigado e repartido entre outros. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e este será ainda mais forte do que ele, e reinará, e o seu domínio será muito grande. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul, Egito, firmará um pacto com o rei do norte, a Síria, mas ele não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naquela época ele será entregue à morte com sua escolha real e na companhia do seu pai e com aquele que o apoiou. Contudo, alguém da linhagem dele se levantará em seu lugar e comandará o exército. Ele atacará a fortaleza do rei do norte, pelejará contra as forças do rei e conseguirá vencer. E se apossará dos ídolos e divindades deles, com suas imagens de fundição, com seus vasos preciosos de prata e de ouro, e levará tudo para o Egito. E por alguns anos ele deixará o reino do norte viver em paz. Então o rei do norte atacará as forças do rei do sul, mas se verá obrigado a voltar para a sua própria terra. Mas seus filhos intervirão e conseguirão ajuntar um grande exército, o qual avançará com poder e violência, arrasando tudo por onde passar. E depois disso, retornando, levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Diante disso, o rei do sul marchará enfurecido a fim de vingar-se do rei do norte, que lhe resistirá com um grande exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército do norte for aniquilado, o rei do sul se encherá de orgulho e soberba e matará milhares, mas toda a sua vitória durará por um pouco muito curto. Mas toda a sua vitória durará por um tempo muito curto, aliás. Porquanto o rei do norte conseguirá reunir outro exército, ainda maior que o primeiro, e depois de alguns anos ele atacará novamente com um exército mais numeroso e melhor equipado. Naqueles dias muitos se revoltarão contra o rei do sul, e os homens violentos do seu próprio povo se rebelarão, dando cumprimento à visão como profetizada, mas não serão bem-sucedidos e cairão. Em seguida o rei do norte virá, levantará morros de ataque, isto é, rampas militares de cerco, e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir. Mesmo as suas melhores tropas não terão forças para vencê-lo. O agressor fará o que bem entender e não haverá quem possa enfrentá-lo. Ele se estabelecerá na terra magnífica e terá capacidade para destruí-la completamente. Ele virá com o poder de todo o seu império e firmará um pacto com o rei do sul. Ele dará uma de suas filhas em casamento com o objetivo de destruir o reino. No entanto, seu plano não terá êxito, nem lhe proporcionará qualquer vantagem. Passados esses acontecimentos, dirigirá sua atenção para as ilhas, invadirá e tomará muitas delas. Mas um príncipe colocará um ponto final à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com grande soberba.
Então ele se voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais se erguer, nem ser encontrado. Seu sucessor mandará um cobrador de impostos a fim de manter o esplendor real. Entretanto, em poucos anos ele será destruído, sem que seja necessário qualquer ato de luta ou violência. Depois, este será sucedido por um homem odioso e cruel, o qual não recebeu a honra da majestade. Ele invadirá o reino quando o povo estiver se sentindo em paz e seguro, e tomará o governo geral mediante intrigas e negociatas. Então o exército arrasador será todo exterminado diante dos olhos desse homem desprezível, e este será destruído juntamente com o príncipe do pacto estabelecido. Depois desse acordo firmado, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo de homens conseguirá chegar ao poder. Atacará também as regiões mais férteis da província quando estas estiverem vivendo em paz e tranquilidade. Ele as invadirá e fará o que seus pais e nem mesmo seus antepassados jamais fizeram. Distribuirá despojos, saques e riquezas sequestradas entre todos os seus seguidores. Ele tramará muitos planos contra grandes fortalezas, mas somente por algum tempo. Reunirá poder e coragem a um grande exército e investirá contra o rei do sul. E este guerreará, mobilizando um exército numeroso e fortemente armado. Todavia, não será capaz de resistir aos muitos árduos golpes tramados contra ele. Até mesmo os que se alimentarem de sua comida tentarão destruí-lo. Seu exército será exterminado por uma arrasadora invasão e um número enorme de guerreiros tombarão em combate. Também estes dois reis terão o coração totalmente dedicado ao mal. Sentarão à mesma mesa para cear e compartilhar, mas de fato dirão apenas mentiras uns aos outros. Contudo, sem qualquer resultado proveitoso para nenhum deles, porquanto o fim só virá no tempo certo e determinado. Então o rei do norte retornará para suas terras com grande riqueza, mas com o seu coração rebelde e a santa aliança. Ele tentará acabar com a religião do povo de Israel e depois voltará para a sua nação. No tempo determinado, ele cercará e tentará invadir outra vez o sul, mas dessa vez não terá o mesmo sucesso da primeira grande invasão, porque navios de Quitim, da região da costa ocidental, virão e se oporão a ele. E diante dessa resistência, ele ficará consternado e insultado. Então despejará a sua fúria contra a Santa Aliança, o povo de Israel, e retornando será cordial e indulgente com aqueles que apostarem na Santa Aliança. Seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo. Acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível. Com mentiras e lisonjas, corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança, mas o povo que em verdade conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Entretanto, aqueles que são sábios entre o povo pregarão e ensinarão a muitos, mas por certo tempo essa atitude os levará a passar pelo fio da espada e também terem seus corpos cremados. Outros tantos serão saqueados e lançados em prisões. Rapaz! Alguns desses resistentes serão feridos e receberão um pequeno socorro. Contudo, muitos dos que ofereceram ajuda ou se reúnem à resistência não agirão com sinceridade. Ora, chegará a época em que alguns sábios tropeçarão para que sejam
devidamente refinados, purificados e alvejados até o final dos tempos, porquanto isso só acontecerá em dias muitos à frente, no futuro determinado. A época do terrível e arrogante rei. Este rei fará o que lhe aprove, ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda divindade e seres celestiais. Ele terá êxito em todos os seus intentos, até que o tempo da indignação se complete, pois tudo quanto foi determinado ocorrerá. Este rei não terá a mínima consideração, nem mesmo pelos deuses dos seus antepassados, nem pela divindade preferida das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará e se engrandecerá acima de todos e de todos. Contudo, fará reverência aos deuses, protetor das fortalezas, e o honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e inúmeros presentes de alto valor. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de uma divindade estrangeira, e multiplicará o sucesso e a glória de todos quantos lhe prestarem lealdade e devoção. Ele os tornará líderes e governantes de muitos e dividirá a terra, mais a preço de recompensa. Nos dias do fim, o rei do sul voltará a enfrentá-lo em grande combate, e o rei do norte o atacará com a violência de um enorme furacão, com carros e cavaleiros de guerra e mediante poderosos esquadros naval. Ele invadirá muitos países e passará por sobre eles como uma gigantesca inundação. Do mesmo modo, invadirá a terra magnífica, e muitas nações da região sucumbirão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon conseguirão escapar das suas garras. Eis que este rei estenderá as asas do seu poder sobre diversos países, nem o Egito lhe escapará, porquanto ele terá... Porquanto ele terá o controle dos grandes tesouros em ouro e prata e de todas as riquezas dos egípcios, os líbios e os etíopes. A ele servirão. Contudo, notícias procedentes do leste e do norte o assustarão, deixando-o muito preocupado. Então ele decidirá sair para destruir e exterminar muita gente. Este rei amará suas tendas reais entre o grande mar Mediterrâneo e o glorioso Santo Monte. Entretanto, ele encontrará o seu fim, e não haverá nada nem ninguém que possa socorrê-lo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!